pessoal, vamos continuar a falar sobre os poemas, né? A estrutura do poema e tudo mais. Mas hoje a gente vai ficar um pouco mais leve. A gente já falou sobre as regras tradicionais do poema, né? A metrificação, os esquemas de rima. Isso aí é mais tradicional. E existe, a partir do século XX, uma abertura, uma flexibilização maior sobre essas regras do poema. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, é uma aula mais sem regras, vamos dizer assim, mas super interessante. O poema, ele vai sofrer diversas modificações durante a história dele, né? A gente viu aí o poema tradicional e a partir de 1922 aconteceu aí uma abertura não somente no poema, na literatura, mas em todas as artes, que é o que a gente chama de modernismo brasileiro. Para ser mais, para mostrar para vocês mais visualmente o que aconteceu, eu separei aqui um, um, uma página, né, um site super legal e eu até indico para vocês acessarem para ler com mais calma depois, porque é um movimento super importante, vocês vão ouvir muito falar disso, principalmente aí no ensino médio. No ano que vem, também no nono ano, a gente fala muito sobre as manifestações artísticas do modernismo. E a Semana da Arte Moderna, ela foi um marco aí, né, que aconteceu em São Paulo de 11 de fevereiro a 18 de fevereiro de 1922. Foi um movimento, foi um evento aí que mobilizou todas as artes que a gente tem conhecimento. Aí então, tem escultura, tem arquitetura, tem as artes plásticas, música, dança e, claro, literatura. E a Semana da Arte Moderna, ela veio com algumas influências de fora. Na Europa, o modernismo já estava acontecendo. O Brasil estava fechadão ainda, alguns se arriscavam um pouco mais, mas ainda era uma arte muito tradicional. E os idealizadores da Semana da Arte Moderna eram artistas que tinham esse conhecimento do que estava acontecendo fora do Brasil. Então, eles se mobilizaram, se juntaram, um grupo de amigos se juntou e organizou essa semana de manifestações artísticas que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né? E como eu falei, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Essa que a gente está vendo na tela aí foi o panfleto, né? O cartaz que chamava para essa semana de manifestações artísticas da Semana da Arte Moderna. Foi escolhido, importante, foi escolhido o Teatro Municipal de São Paulo por dois motivos. O primeiro motivo para dar credibilidade ao movimento, né? Ele estava aí querendo que todo mundo desse credibilidade ao movimento moderno e nada melhor do que uma estrutura, né? Um prédio que todo mundo tinha o maior respeito na época. E o segundo motivo era o choque mesmo. Porque o Teatro Municipal de São Paulo é um prédio super antigo, é um prédio que ele todo imponente, né? E ele inspirava uma tradicionalidade muito grande. Ele era como ele era um prédio super requisitado, super respeitado, as pessoas mais tradicionais tinham um olhar especial ao Teatro Municipal de São Paulo. Então, esses foram os dois motivos da escolha do Teatro Municipal de São Paulo para ser o, o abrigo dessa Semana da Arte Moderna, tá? Alguns nomes importantes, vão registrar esses nomes aí importantes para a Semana da Arte Moderna. Foram Anita Malfatti, aqui vocês vão achar os nomes de todo mundo, até com as datas, vocês podem clicar. Esse site é da enciclopédia do Itaú Cultural. Eu vou deixar o link para vocês também no mural, para vocês darem uma olhada, tá? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Vila Lobos,
E na literatura, mais específico, que eu quero que vocês registrem, é Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Principalmente esses dois aí na literatura que vão fazer movimentos importantes, manifestos importantes durante todo o modernismo. Um dos caras que participou do modernismo brasileiro foi o Carlinhos, o Carlos Drummond de Andrade, que a gente está lendo o livro dele, tá? Então, Carlos Drummond de Andrade participou desse movimento moderno. O que isso vai implicar? Esse movimento moderno quis mostrar que a arte é muito mais do que regras. Então, a regra aí que a gente estudou na aula passada, a metrificação, os esquemas de rima super certinhos e tudo, não faziam parte de uma manifestação, de uma expressão artística, porque era muito de regra, a gente tinha que pensar demais. E para eles, a arte era uma expressão que vinha de dentro, que não vinha muito do racional. Então, na literatura especificamente, no poema, a gente viu essa mudança de regras justamente por isso. Eles queriam mostrar que a arte era uma expressão sem racionalidade demais, sem pensar demais, sem criar regras demais. Por isso que, a partir de 1922, a gente teve outras estruturas no poema, a gente observou outras estruturas no poema que a gente não via antes no poema tradicional. Um deles, está aí na página 116, é o verso livre. O que é verso livre? Verso livre é aquele que não acompanha a simetria de métrica que existe no poema. Por exemplo, todos os versos de um poema X têm 10 sílabas métricas. É um poema decassílabo. Só que tem um lá que tem 11 sílabas métricas. Isso pode acontecer? Pode. E esse verso que não tem a simetria de métrica é chamado verso livre, tá? Ele não tem essa obrigatoriedade de seguir a métrica do poema, certo? Vamos grifar na apostila? Durante muito tempo, os poemas eram feitos obedecendo-se aos rigorosos esquemas métricos que a tradição havia deixado. Os versos de um poema geralmente possuíam a mesma quantidade de sílabas poéticas. Lembrando que todas as vezes que eu falo sílaba poética, estou falando de sílaba métrica, tá? É a mesma coisa. E o ritmo dos poemas também era regular, com a distribuição de sílabas fortes e fracas, feitas sempre do mesmo modo. É o que a gente conversou também. A métrica ela surgiu para dar ritmo e musicalidade ao poema. Então, antes, no poema tradicional, essa métrica e esse ritmo era completamente simétrico. A gente obedecia uma regra lógica. Em outras palavras, os poemas possuíam uma regularidade de sílabas poéticas em cada verso. Posteriormente, esses textos começaram a apresentar versos que não possuíam no conjunto tal característica. Assim, quando segue as regras da métrica clássica, que é o equilíbrio no número de sílabas poéticas entre os versos, o verso recebe o nome de verso regular. Então, o versinho que é decassílabo em um poema decassílabo, é que a gente vê uma similaridade entre na maioria dos versos do poema serem decassílabos e esse verso específico também é decassílabo, ele é um verso regular, tá dentro da regra. Agora, quando ele não obedece à regra, né, entre aspas, a regra aí da metrificação do poema, da métrica do poema, ele é chamado de verso livre. Aqui a gente tem, vocês podem grifar, viu? Muito importante esse parágrafo, para a gente saber a diferença entre verso regular e verso livre. E aqui a gente tem um poema de Mário de Andrade, que eu citei para vocês, que é um dos nomes aí do modernismo, Retrato de Novembro. Eu quero que vocês observem, antes da gente falar de tentar fazer escansão, que eu acho que nem precisa, porque eu acho que o visual já dá isso pra gente. Observem o primeiro verso.
Os trabalhadores protestam na rua, Excelência. E aqui eu tenho no terceiro verso uma palavra somente compondo esse verso. Isso é possível? Claro que é, porque a partir do modernismo a gente vai flexibilizar as regras de composição do poema. Então existe aí um poema que pode apresentar um verso maior em comparação ao verso do mesmo poema ser de uma palavra só, tá? Então, o visual já dá isso pra gente, não precisa nem de vocês fazerem escansão. Agora, quem quiser fazer escansão, vocês podem ficar à vontade, né? Para treinar e tudo mais. Vocês vão perceber que não existe uma regularidade, não existe uma simetria entre os versos, no tamanho do verso, na métrica do verso. Toda vez que eu falar de tamanho, eu estou falando de métrica, certo? Outro composto aí que veio de herança pra gente, aqui tem um pouquinho, vamos ler para deixar claro esse verso livre para a gente fechar. É bom lembrar que o verso livre não deixa de possuir métrica ou ritmo. Ele não é aquele cara rebelde que está indo contra. Não, ele é só diferente. Todo verso, assim como toda frase, possui ritmo e pode ser medido. O que não há nos versos livres é a regularidade desse ritmo nem desse metro, o que não significa descuido por parte do poeta. Muito pelo contrário. Tudo no poema é pensado pelo poeta. Até essa irregularidade, até essa rebeldia entre os versos aí, que aconteceu a partir do modernismo, é uma coisa pensada. É a forma do poeta de mostrar que o poema não precisa de seguir regras, né? Que ele é uma expressão do íntimo, certo? Então vamos para a segunda estrutura moderna aí dos poemas, que é o verso branco. O verso branco, por sua vez, se a gente tem um verso livre que não vai obedecer à regularidade métrica, a gente tem um verso branco que não vai obedecer à regularidade de rima. Então, o verso branco é aquele que não obedece ao esquema de rima que possivelmente ia compor o poema. Então, ele vai quebrar esse esquema de rima. É muito comum nos poemas de Carlos Drummond de Andrade. Então, por isso que eu quero que vocês prestem atenção, principalmente aí nesses dois recursos, do verso livre e do verso branco, que o Carlos Drummond, por ser um componente aí do modernismo, né, ele vai começar a escrever em 1930, e o modernismo começou em 22 e vai terminar em 56, mais ou menos, a gente tem aí dois componentes importantes da poesia do poema de Carlos Drummond de Andrade, tá? Que é o verso livre e o verso branco. Admite-se que nos poemas da atualidade, versos brancos, ou seja, sem rima, bem como aceita-se a liberdade quanto ao número de versos e estrofes. Isso é importante também porque antes a gente via estrofes bonitinhas de 4, né? Pelo menos 4 versos, pelo menos aí uma estrofe robusta, né? De pelo menos 4 versos. Hoje a gente pode chamar verso de estrofe de um verso só, a gente pode ter estrofe de, aqui como, por exemplo, nesse poema aqui, a gente não tem divisão de estrofe, a gente tem um poema inteirão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 versos. Uma estrofe de 22 versos, isso aí corriqueiro hoje, pela flexibilidade que nos deu o modernismo, o movimento modernismo no Brasil, tá? Então, isso tudo é graças ao modernismo. Então, vocês estão percebendo como é importante esse movimento que aconteceu aí em São Paulo em 1922, né? Nessas possibilidades novas que deu a cara que a gente conhece hoje do poema. Não só do poema, mas também das outras artes, como eu falei para vocês, tá? O modernismo, ele vai flexibilizar
todas as artes no Brasil. E outra coisa que deu herança, que o modernismo deixou de herança para gente, muito importante, foi o poema ou poesia concreta, que é o que a gente vai ver hoje também. Eu preparei para vocês um slidezinho com algumas características da poesia concreta, e depois a gente vai pro para a apostila, tá? A poesia concreta, ela vai nascer no pós-modernismo. A gente falou de modernismo, que é um movimento aí que aconteceu em 1922, e o pós-modernismo vai acontecer pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, mais ou menos aí, na década de 50, meio da década de 50 e início da década de 60, tá? O pós-modernismo vai dar para a poesia, para o poema, um novo jeito de encarar as coisas. Porque antes, o que interessava para o poema? É muito o conteúdo, né? Como eu colocava os versos, qual era o ritmo desse verso, quais são as palavras que se encaixavam nesse verso. E no pós-moderno, né, na poesia que vai vir no pós-modernismo, eu tenho uma preocupação, pasmem, com a forma, não muito com o conteúdo. Porque a gente vai ver aí que as palavras meio que se repetem, as palavras se decompõem, as palavras aí não são importantes no conteúdo, mas sim na forma, como ela vai ser disposta aí no papel, qual é o som, qual é a forma que essa palavra pode me dar, possibilidades de formas novas. Então, o concretismo é o poema visual, é o poema que vai prestar muito mais atenção no que está me dando o visual, a sonoridade, a forma, do que o conteúdo. Então, vamos ver mais ou menos como é esse tipo de poema. Aí eu explico para vocês mais ou menos, quem quiser pausar o vídeo para colocar bonitinho no caderno sobre a poesia moderna até o século XX, os poemas seguiam uma estrutura referência, com uma versificação fixa, lirismo e formas definidas. Quando eu falo lirismo, eu estou falando de palavras, tá? Que antes as pessoas mediam palavras para colocar no poema, né? Não eram qualquer palavras que eram líricas. A partir do modernismo também, a gente tem palavras do dia a dia dentro de um poema. A partir de 22, os poetas, então, aí no movimento modernista, vem a liberdade de escrita. Essa liberdade dá aspectos diferentes para a gente no que diz respeito ao visual e à sonoridade do poema. E aí, um cara muito importante, né? Aí eu falo da poesia concretista, lá fora nasceu por volta de 1917 e vai chegar no Brasil na década de 50, como eu falei para vocês, no pós-modernismo, para ser mais específica, no ano de 1956 foi fundada a Revista Concretista em uma exposição nacional de arte concreta, organizada por dois irmãos, o Haroldo de Campos e o outro eu não lembro, para ser sincera, mas os irmãos Campos aí, eles foram muito importantes para esse movimento concreto no Brasil, tá? O que vai ter de característica a poesia concreta? Isso é importante registrar, tá? Porque aí a apostila só traz para a gente exemplo, não traz características, então é importante registrar no caderno. A principal característica do poema do concretismo é o uso das disponibilidades gráficas. O que é isso? Não estou prestando muita atenção no conteúdo da palavra, mas sim na grafia da palavra, na forma da palavra, no som da palavra. Sem preocupações com a estética tradicional do começo, meio e fim. E, por esse motivo, é chamado de poema objeto. Por que poema objeto? Porque eu posso manusear esse poema. Não é como um poema aí tradicional, que era uma coisa meio que intocável. Nossa, o poeta pensou milimetricamente em todas as palavras que ele ia colocar nesse poema.
Então, ele é meio que intocável. No poema concreto, eu posso meio que desmontar e montar de novo, eu posso brincar, porque não tem essa regularidade. Não existe essa regularidade nem na leitura, que é de cima para baixo, da direita para esquerda, da esquerda para a direita, não tem essa regularidade. Eu posso começar a leitura de um poema concreto, pasmem, no meio, porque eu não tenho essa regularidade. Já vou mostrar um exemplo para vocês. Aí no livro também tem um exemplo, na apostila tem um livro, na apostila tem um exemplo para vocês na página 117, a gente já vai para a apostila também, e eu trouxe outros exemplos para vocês verem como que é doido esse concretismo, que não me dá essa regularidade, não me dá regras, nem de leitura. Então, a gente tem algumas características aí do poema concreto. Não temos versos tradicionais, né? A gente tem aí o desmonte do verso. A gente tem um aproveitamento do espaço em branco da página para a disposição das palavras. Sabe aquele poema arrumadinho, em estrofes, bonitinho? Esquece. No concretismo, a gente tem um desmonte, até palavras formando outras palavras, vocês já vão ver. A exploração dos aspectos sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos. Semântica é o conceito. Por exemplo, eu tenho um conceito lá de banco, não é? Banco. Eu tenho duas possibilidades de interpretação com a palavra banco, não é? Banco de sentar, banco instituição. E o concretismo vai fazer brincadeiras com exatamente isso, possibilidades de interpretação, possibilidades aí de interpretação, de semântica mesmo, de conceitos, tá? O uso de neologismos e termos estrangeiros. Neologismos são palavras inventadas. Então, eu posso inventar tipo um verbo. Por exemplo, vou inventar, hein? O download, fazer um download, downloadear. Eu sei que não existe, mas eu posso inventar isso e posso colocar numa poesia concreta. E termos estrangeiros, claro, aí palavras download mesmo é um termo estrangeiro que eu posso colocar nitidamente no meu poesia concreta. Decomposição da palavra, eu posso desmontar as palavras. Então, em um verso eu posso colocar o de, no outro com, por. Então, eu posso decompor a palavra decompor. Deu para entender? Posso colocar uma em cada verso e ter uma brincadeira com também o significado da palavra decompor. É isso que o concretismo faz. Ele brinca tanto com a sonoridade, quanto com o conceito, né, o significado da palavra, colocando aí a palavra como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, de brincadeira mesmo. E possibilidade de múltiplas leituras. Vocês vão ver que eu posso começar a leitura de baixo para cima, do meio, e aí a possibilidade de leitura e interpretação dessa leitura também pode variar conforme a minha leitura, tá? E aqui eu tenho aí uma biografiazinha do cara que trouxe o concretismo para o Brasil, que é o Haroldo de Campos, né? Esse cara aí é super importante. E eu tenho exemplos de concretismo. Olha só como que é interessante. Aqui, se você girar a cabeça, você vai perceber que forma-se gráficos com as palavras, tá vendo? E aí, gráficos demográficos, ele tá brincando exatamente com isso. O morre e desmorre, desnasce. E olha que como que não é tão importante o conteúdo do poema, porque existe aí uma repetição de palavras até exagerada, né? Só que o que eu quero mesmo é que o meu leitor perceba que esse vai e vem de morre e desmorre e nasce e desnasce vai me dando dados que muitas vezes a gente só presta atenção nos dados, né? Nem das pessoas que morrem, nem das pessoas que nascem, somente nos dados, a gente vira números. Então é exatamente essa crítica. O poema concreto, ele é composto por crítica o tempo inteiro. Então, olha que interessante, faça esse exercício aí de mover a cabeça para ver os gráficos demográficos aí de nascimento e de morte. Aqui a gente tem um poema clássico onde o luxo se transforma no lixo. Prestem atenção, eu acho que dá para ver
porque ele está um pouco aí pixelado, né? Eu ampliei, então ele pixelou um pouquinho, mas dá para perceber que a palavra lixo, ela é desenhada através de pequenas palavras luxo, não é? Aí eu tenho dois aspectos importantes: o aspecto sonoro, né, da aproximação de lixo e luxo, e o aspecto aí de semântica, né, que muitas vezes a gente sabe que o luxo para certa pessoa é lixo para outra, né? E aí também ele está dando uma alfinetadinha nas pessoas que só prestam atenção no luxo. Interpretação livre, tá? Vocês podem fazer outra interpretação e, além disso, podem compor outros poemas aí pensando nesse sentido de palavras que lembram outras, que podem conter aí significados dentro de outras. Se tiver outra interpretação, eu quero ouvir de vocês, tá? Adoro ouvir interpretação de poema concreto, porque é uma coisa bem livre mesmo. E aqui eu tenho uma interessante que é esperança. Vocês estão percebendo aí que a gente tem duas frases no mesmo verso, vamos chamar de verso, né? Duas frases no mesmo verso e que uma delas está espelhada, né? Tá de trás para frente. E exatamente o que está espelhado é o contrário do que está no sentido correto. Vida novamente com sentido, vida totalmente sem sentido, e aí no ano espelhado. E aí a gente está fazendo essa brincadeira de espelhamento, né? De umas pessoas escolhem ver de um jeito e as outras pessoas escolhem de ver de outro, certo? Então é isso, basicamente, poema concreto. É uma livre interpretação, é uma brincadeira com a palavra e que foi imaginado aí no começo, lá na Europa, né, no começo do século XX, e trazido para o Brasil a partir de 50. Aqui a gente tem, né, algumas, aí tá até diferente. É verdade, tá diferente. Mas enfim, vocês estão aí com a privatização? Olha só a interpretação do poema Privatização que a apostila traz pra gente. Privatização é o título desse poema de Joaquim Branco que vocês têm aí na apostila, tá? Aí o e-book trouxe uma imagem errada, uma imagem de um escorpião, realmente está errado. Mas enfim, vocês têm aí, acompanhem na apostila. E nesse poema Privatização, escrito em 91, o autor brinca com as letras da palavra privatização, escritas em branco e que são desmontadas. Aí a gente tem uma das características importantes que é a decomposição da palavra num fundo escuro. Essa forma do poema apresenta uma crítica às privatizações estatais que se aceleraram na década de 90, tendo se tornado uma política de governo para diminuir as consequências de uma crise econômica iniciada nos anos 80. Em um poema concreto, isso é importante. A forma pode ser o próprio significado do texto ou influenciar nos múltiplos significados neles presentes. Então, para resumir, o poema concreto é aquele poema que você bate o olho, tem uma interpretação completamente pessoal e eu posso brincar com as palavras na minha leitura, eu posso brincar também na minha interpretação, eu posso brincar de poema. Então, o poema concreto, ou também chamado de poema objeto, justamente por essa mobilização, essa mobilidade que a palavra pode ter dentro desse poema, certo? Vou deixar atividades de fixação para você sobre o poema concreto. Façam e no próximo encontro a gente vai debater ao vivo o poema concreto e eu quero interpretações para os poemas que a gente viu hoje na aula, certo? Então, um beijo para vocês e até a próxima.